O projeto Antifacção, escrito pelo ex-secretário da Segurança do Estado de São Paulo, foi aprovado na Câmara dos Deputados por 370 votos. Este projeto se contrapõe a um projeto do governo federal, que foi então posto de lado, e o resultado desse projeto é, na verdade, favorecer o crime organizado, ao invés de combatê-lo, dado que ele asfixia a Polícia Federal. Vamos então discutir um pouco essa história de crime organizado, que muita gente acha que não existe no Brasil. Então, eu fiz aqui uma evolução do crime organizado. De 1940 a 1970, o que existia era o crime desorganizado, caracterizado pela delinquência individual, oportunista e muito pouco estruturada. Nós falávamos naquela época que a oportunidade faz o ladrão e chamávamos a esse ladrão de pé de chinelo, preconceituosamente. Predominava o furto, pequenos roubos e estelionato feito por vigaristas. Havia uma fraca articulação carcerária. Na verdade, os presos eram amontoados nas prisões sem nenhuma segmentação por periculosidade. Havia uma baixa capacidade logística e de armamento também. E, por fim, a territorialidade restrita e sem nenhum vínculo comunitário. Bom, de 1970 a 1990, o crime evoluiu para o que eu passei a chamar de sindicato do crime. Ocorria uma articulação dentro e fora dos presídios, com uma criação de códigos internos e o início da profissionalização da bandidagem. Começa então a existir uma hierarquia, o Marcola, por exemplo, e demais líderes carcerários. Havia uma sofisticação do crime que passou a envolver contrabando, receptação, jogo do bicho e início do tráfico de drogas. Conexões políticas esporádicas, embora relevantes, territorialidade embrionária, sobretudo nos morros e nas áreas de comércio ilícitos, e, por fim, o histórico desta época era que a repressão militar superlota os presídios, promovendo o contato dos presos políticos com os presos comuns. Ocorre também uma explosão das periferias com pouca presença do Estado. Este fenômeno não só aumenta o crime, como gera as milícias que vou falar no próximo vídeo. De 1990 até hoje, a gente vive a época do crime organizado. Ocorre, então, que passa a existir uma governança criminal, com estatutos, com sanções, com a cobrança de mensalidades e também com a contratação de serviços internos para punir ou para organizar ilícitos. Ocorre uma administração de conflitos na comunidade, mostrando que a inserção nas comunidades é presente. Há um controle das rotas de tráfico de drogas, passa-se a usar armamento pesado, drones e também comunicação criptografada. Ocorre lavagem de dinheiro, tanto em empresas quanto usando criptomoedas. A expansão dos crimes passa a envolver também a grilagem, o garimpo ilegal e o contrabando de armas. As facções controlam, então, áreas em vários estados e, portanto, já passam a ter uma abrangência nacional. E ocorre uma internacionalização, fazendo acordos com cartéis paraguaios, colombianos, bolivianos e também europeus. É essa a situação que vivemos hoje. E, de fato, existe um crime organizado, como tento mostrar. Mas vamos então projetar um pouco para o futuro. O que se imagina de 2030 a 2040 é, na verdade, a indústria do crime diversificada, porque inserida nas estruturas de Estado. Estamos falando aqui de uma participação na vida política
e na administração pública, de gente que é contratada pelo, pelo cartel do crime, pelo crime organizado. Ocorre ainda uma expansão do mercado de ilícitos, apostas ilegais, fraudes digitais e a biopirataria. Uso de inteligência artificial tanto para organizar fraudes, deepfakes ou phishing hipersegmentado. Megafacções regionais passam a existir e ocorre então uma federalização da cooperação tanto nacional quanto internacional. Ocorre também um crime paraestatal na Amazônia e em vários outros biomas, inclusive com controle fluvial. E há, então, a perspectiva de usar drones armados em larga escala. Esperamos que nesse futuro, se o projeto de lei agora recém-aprovado não for aprovado no Senado e se voltar a discutir profissionalmente ou tecnicamente e isento de ideologia a proposta do governo Lula, esperamos que exista uma reação estatal nesse futuro. O que seria ela? Em primeiro lugar, a integração de todas as forças de segurança. Em segundo lugar, o fortalecimento da Polícia Federal, exatamente para combater os crimes do colarinho branco, do crime organizado. A Polícia Florestal também fortalecida. E, por fim, uma área totalmente dedicada ao rastreamento financeiro das blockchains e também das movimentações bancárias. Também é importante considerar, nesse futuro, programas amplos de prevenção social, geração de renda e urbanismo tático. O crime organizado não cresce no vazio, ele cresce onde o Estado hesita em estar presente. Romper esse ciclo exige muito mais do que força, não se trata de uma guerra. Exige presença, em primeiro lugar, inteligência e coordenação. Amanhã falamos sobre milícias.